Já dizia o professor Paul Feyerabend, professor de filosofia, especialista em filosofia da ciência, que trabalhou na Universidade da Califórnia em Berkeley, quando ele publicou o livro Contra o Método. Ele dizia o seguinte: a ciência do primeiro mundo é uma ciência entre muitas. Ao proclamar ser mais do que isso, ela deixa de ser um instrumento de pesquisa e transforma-se em um grupo de pressão política. Teria razão Paul Feyerabend nessa sua declaração, essa sua descrição da ciência? Estaria a ciência defendendo apenas alguma causa política? De fato, Feyerabend tem razão e é o que nós pretendemos mostrar durante esse vídeo. Nós vamos começar analisando o pensamento de Jacques Monod, um renomado bioquímico francês ganhador de um Nobel em 1965. Ele declara que o acaso por si só é a fonte de toda novidade, de toda a criação na biosfera. O acaso puro, o único acaso, liberdade absoluta, mas cega na própria raiz do prodigioso edifício da evolução. Esta noção central da biologia moderna deixou hoje em dia de ser uma hipótese dentre tantas outras possíveis ou mais ou menos concebíveis. É a única concebível. De fato, esse é o compromisso dos ateus que dominaram a ciência, quando a ciência deixou de ser uma busca pelas evidências e se transformou apenas nesse instrumento político que visa defender apenas o ateísmo, não tendo nenhum compromisso com a verdade. Seria de fato verdadeiro isso? Se nós analisarmos mais detalhadamente o pensamento de Richard Lewontin, outro renomado biólogo evolucionista, nós perceberemos que Feyerabend tem toda a razão quando Feyerabend diz que a ciência pode correr o risco de se dedicar apenas a defender uma causa política. No caso, a causa que na verdade é um dogma, na verdade é a causa do ateísmo e do materialismo. Como Richard Lewontin coloca a questão? Nós ficamos do lado da ciência, apesar do patente absurdo de algumas de suas construções, apesar da tolerância da comunidade científica em prol de teorias certamente não comprovadas, porque nós temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. Richard claramente admite que muitas dessas ideias da ciência ateísta são apenas absurdas e a comunidade científica apenas tolera por causa do compromisso com o materialismo. Não é um compromisso com a verdade, é um compromisso com o materialismo. Então, não é ciência, é um dogma. Continua ele, não é que os métodos e instituições da ciência de algum modo compelem-nos a aceitar uma explicação material dos fenômenos do mundo, mas ao contrário, somos forçados por nossa prévia adesão à concepção materialista do universo a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materialistas. Não importa quão contraditórias, quão enganosas e quão mitificadas para os não iniciados. Além disso, para nós, o materialismo é absoluto. Não podemos permitir que o pé divino entre por nossa porta. O compromisso, então, todo que nós vemos dos ateus que dominam a ciência é lutar contra a influência divina. A influência divina, ela diz que um ser todo onipotente, todo poderoso, onipotente, todo sábio, criou a vida, enquanto os ateus se esquivam disso e dizem que, na verdade, é o acaso que é o responsável pela criação de todas as coisas e o compromisso com o ateísmo é declarado de forma bem clara e explícita. Eles não estão fazendo ciência, eles estão apenas em uma luta ideológica contra Deus, contra o poder de Deus, capacidade criadora de Deus. Eles até tropeçam na verdade, eles podem perceber, embora posteriormente eles tendam a ignorá-la. Vejam o que diz, por exemplo, esse especialista John Miner. Ele declara que a maquinaria de tradução existente é ao mesmo tempo tão complexa, tão universal e tão essencial que é difícil ver como ela poderia ter surgido ou como a vida poderia ter existido sem ela. Ele está analisando esse sistema complexo de síntese proteica, onde existe a informação no DNA, essa informação ela é copiada e ela é levada, onde o ribossomo faz a síntese da proteína. Ele mesmo percebe, sendo um cientista ateu, evolucionista, ele mesmo percebe que esse sistema tão complexo é impossível de ter surgido. A vida não pode ter surgido sem ela, sem essas estruturas totalmente definidas, prontas e funcionais.
Ele percebeu isso, mas como o compromisso desses cientistas é com o ateísmo e o materialismo, ele precisa negar todas essas evidências, toda a percepção dele, para continuar afirmando que uma coisa surgiu gradualmente, depois outra coisa apareceu, e assim sucessivamente. Esse é o grande enigma. O DNA contém a receita para a construção de proteínas, mas essa informação não pode ser recuperada ou copiada sem a ajuda das próprias proteínas já existentes na célula. Então, que grande molécula apareceu primeiro, as proteínas ou o DNA? É um enigma popularmente conhecido como do tipo o ovo ou a galinha. Quem surgiu primeiro? Obviamente que a resposta é que o DNA, junto com todo o sistema de síntese proteica, todas as máquinas celulares, todas as nanomáquinas biológicas vieram à existência conjuntamente. E Robert Shapiro, um PhD em Química Orgânica da Universidade de Harvard, percebeu o fato de que esse sistema e suas proteínas estão indissoluvelmente ligados. Não é possível a existência de um sem o outro. Os evolucionistas, em sua luta contra Deus, continuam afirmando uma impossibilidade lógica, que um sistema surgiu sem o outro. Mas uma prova de que a ciência dominada pelo ateísmo não busca a verdade é o fato de que eles dizem que o acaso é o responsável por construir todos esses sistemas e que um surgiu antes que o outro. Uma impossibilidade lógica. Outras grandes mentes, como é o caso do gênio da informática Bill Gates, perceberam que o programa genético é algo que supera tudo o que mentes humanas mais capacitadas já produziram. Nenhum código foi produzido pelo acaso cego. Mas na luta contra Deus, esses cientistas ateus são capazes de negar todos esses fatos e ignorá-los, pois seu compromisso não é com a verdade. O compromisso é uma luta para combater o Deus bíblico. Vejam o que diz Bill Gates. O DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software que já tenhamos criado. Com todas essas décadas de aprimoramento do conhecimento científico, esse gênio ainda reconhece que o DNA é algo muitíssimo mais complexo e avançado. Mas para os ateus que têm um compromisso com a negação dos fatos, eles simplesmente ignoram isso e continuam afirmando aquela antiga ideia de que o acaso é o responsável por criar toda a variabilidade de vida no planeta Terra. Douglas, um matemático e PhD em física, filho de um também cientista, Robert Hofstadter, que ganhou um prêmio Nobel, ou seja, Douglas cresceu num ambiente rico de ciência, um ambiente repleto de pesquisas, mas ele percebeu uma coisa muito importante. Uma pergunta natural e fundamental a ser feita ao conhecer essas peças de software e hardware incrivelmente interligadas é: como eles começaram? De moléculas simples a células inteiras. É algo que está quase além do poder da imaginação. É algo tão excepcional que mesmo ele tem muita dificuldade em admitir que de fato foi assim. E existem várias teorias sobre a origem da vida. Todas elas emperram, no entanto, nessa questão mais central das questões centrais. Como o código genético, junto com os mecanismos para sua tradução, originou-se? Obviamente, o código genético ele foi elaborado totalmente pronto. Ele não evoluiu como os cientistas ateus defendem. Mas, mais uma vez, diante de todas as evidências da complexidade e da impossibilidade do surgimento de algo tão complexo como o código genético, o modo negação dos ateus entra em cena, desativa suas mentes e eles passam aquela tradicional explicação de que o acaso construiu tudo. Paul Davies, físico, doutor pela Universidade de Londres, admite claramente que o darwinismo não tem capacidade para explicar como a vida surgiu. Isso significa que as falsas teorias inventadas pelos cientistas evolucionistas não passam de invenções, conforme Richard Lewontin admitiu.
Eles não têm um compromisso com a verdade, eles têm um compromisso com o princípio. O princípio é tipo um dogma que diz que devem negar a influência de qualquer outro poder nesse universo, a não ser o materialismo, a interação entre os elementos. É uma luta para fugir do fato de que não existiu evolução. Admite Paul Davies que o darwinismo não tem poder para explicar como a vida começa em primeiro lugar. Paul Davies continua dizendo que essa visão simplista da evolução começou a desmoronar, coisa que a maior parte dos evolucionistas se recusa a admitir. Mas o fato é que não tem sustentação mais para esses dogmas, embora eles continuem transmitindo isso para toda a sociedade, para a mídia e para os livros das escolas e das faculdades. Acrescenta ainda Paul Davies que a vida, na verdade, não é um exemplo de auto-organização. Não existe um mecanismo capaz de fazer com que os elementos físicos sozinhos se organizem em sistemas extremamente complexos ou que deem origem a estruturas extremamente complexas, como Bill Gates declarou acerca do DNA. A vida é de fato uma organização especificada, ou seja, geneticamente dirigida. Um ser muito inteligente, supremamente inteligente, coordenou isso e preparou. É impossível que o acaso sozinho tenha dado origem a essas estruturas. Klaus Dawes, um bioquímico, admite que mesmo depois de tantas décadas, o problema da origem da vida não foi esclarecido. Portanto, os cientistas ateus que divulgam certezas apenas agem enganando as pessoas. Mas de enganos eles entendem. Não esqueçamos que Richard Lewontin admitiu que suas teorias são apenas construções contraditórias e enganosas. Klaus explica que mais de 30 anos de experimentação sobre a origem da vida nos campos da evolução química e molecular levaram a uma melhor percepção da imensidão do problema da origem da vida na Terra, em vez de sua solução. Todas as discussões atuais terminam em um impasse ou em uma confissão de ignorância. Óbvio, se o caminho for o dogma do materialismo, o dogma do ateísmo, não há como explicar mesmo. Esse caminho ele não dá em nada. É uma estrada que vai levar para um precipício intelectual. Francis Collins, que de 1990 a 2003 foi um dos líderes do projeto Genoma, geneticista e PhD, reconhece que a ciência oficial não tem explicação para o surgimento da vida. Ele diz o seguinte: para começar, como surgiram esses organismos que se autorreplicam? É justo afirmar que simplesmente não sabemos nenhuma hipótese atual se aproxima de uma boa explicação acerca de como, nesse planeta, esses mecanismos teriam surgido. Reconhecer as limitações da ciência seria fundamental para valorizarmos outros níveis de conhecimento humano, como a metafísica, a área da filosofia que estuda os primeiros princípios. Como o início da vida não pode ser estudado em laboratório, outros métodos devem ter espaço, porque, mais uma vez, o caminho do ateísmo e do dogma do acaso não contribui mais para levar a ciência adiante. Na verdade, qual é um dos maiores problemas? Se o problema fosse simplesmente a origem ao acaso dos elementos, se isso já não bastasse, mas esse não é o maior problema. Um dos maiores problemas, de acordo com o Dr. John Lennox, matemático e filósofo, é que o conceito de informação semelhante à linguagem que está no cerne do problema da origem da vida. Esse é o maior problema. Não, se o acaso, se o materialismo não consegue explicar como as estruturas, como moléculas complexas, como o DNA surgiram, se não consegue explicar isso, como iria explicar então que uma informação foi colocada nessas moléculas e que essas moléculas carregam uma informação que resultará na criação de seres altamente complexos, de uma diversidade fantástica da vida? Não tem nenhuma solução para esse enigma, do ponto de vista do dogma da evolução, do dogma do materialismo e do dogma do acaso como originador da diversidade da vida.
James Tour, químico orgânico sintético especializado em nanotecnologia, afirma que existem várias teorias sobre a origem do material orgânico na Terra primitiva, mas em nenhum caso a evidência de apoio é convincente. Aliás, na verdade é Leslie Oriol, foi o criador, o pai da teoria do mundo do RNA. Ele mesmo, sendo um evolucionista, admitiu que não existem evidências que apoiem convincentemente essas teorias evolucionistas. E por fim, sim, James Tour, especializado em química orgânica sintética, PhD, também estudioso da nanotecnologia, afirma que mesmo com toda a capacidade tecnológica, todo o arsenal tecnológico de que a ciência dispõe atualmente, é impossível construir uma célula a partir das matérias-primas básicas. Se mesmo os químicos, nesse estágio atual do conhecimento científico, são incapazes, que dirá forças cegas do acaso e o materialismo? Não é possível construir nada. E esse profissional especializado afirma isso de uma maneira muito simples. Não se consegue sintetizar uma célula, mesmo com tudo que se sabe hoje da ciência. Isso só mostra que as teses evolucionistas, ateístas e materialistas fracassaram de uma maneira definitiva. Por fim, nós podemos concluir com segurança: não é o acaso que está por trás da origem da vida. A verdade absoluta é que a vida foi planejada. Houve um Criador extremamente inteligente, capacitado e poderoso.